contra Jesus, mas fazendo-se passar por um líder global como Jesus que quer trazer paz ao mundo. E para trazer a paz, as religiões vão ter de se unir. Haverá um apelo aos cristãos para que se unam com judeus ou muçulmanos para trazer paz ao mundo. É esse o cenário político que será montado. E apesar de no presente nos parecer impossível que haja um só líder global, se continuar esta situação em que aparece uma crise a seguir à outra, haverá um momento em que todo o mundo vai clamar para que apareça um líder que possa fazer algo acerca de tudo isto que está a acontecer. E claro que parece muito bem um primeiro-ministro ou um chancellor na Inglaterra dizer que vamos fazer aquilo que nós podemos fazer. O facto permanece que os recursos humanos sem Deus não são capazes de dar uma resposta. Nem são capazes de fazer o que quer que seja quando Deus envia um castigo. E está apenas nas suas mãos decidir a dimensão desse castigo sobre a vida humana. Então, essa é a imagem que nós temos e eu creio que não seria muito estranho dizer que a partir dos versículos 15 no capítulo de Mateus, isto refere-se ao Médio Oriente. E isto parece estar relacionado com os discípulos que estão em Jerusalém, e isto será o lugar onde se dará o confronto final, e este será o momento em que, se tu estiveres na terra, terás de fugir. E depois nós temos esta passagem maravilhosa, onde nos descreve o retorno de Jesus. Isto será um evento claramente público, e será antecedido por vários sinais extraordinários na natureza. Será algo que parece extremamente assustador para os povos que estarão na Terra, mas algo maravilhoso para aqueles de nós que aguardam a sua vinda. O Filho do Homem aparecerá nas nuvens do céu com poder e grande glória. E soará uma trombeta e todos os povos na terra saberão o que está a acontecer. E Deus irá declarar o seu triunfo sobre o mal através do retorno de Cristo. E nós ficamos na ardente expectativa de estar com Jesus, onde nós seremos plenamente salvos de todo o pecado e sofrimento, e teremos um corpo novo como o dele, e partilharemos de toda a sua glória, e teremos essa bênção para além da nossa imaginação. E essa é a nossa esperança, que é como uma âncora para a nossa alma. E há outra coisa interessante, que Jesus, ele deu este discurso sentado sobre o Monte das Oliveiras. E talvez vocês se lembrem do livro de Atos, quando Jesus foi ressuscitado dos mortos, e ele estava a falar com os seus discípulos também no Monte das Oliveiras. E foi de lá que ele ascendeu de volta para os céus. E então o anjo, ele diz aos discípulos que eles verão Jesus a voltar do mesmo modo. Então ele vai voltar para o Monte das Oliveiras, mas com grande poder e de um modo muito diferente da sua primeira vinda. E Zacarias, ele diz especificamente que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E Jesus, ele irá voltar para ser não apenas o Rei dos judeus, mas o Senhor de todas as nações. E ele irá reinar sobre o nosso planeta, e irá restaurá-lo. Por exemplo, onde as águas dos mares elas foram poluídas, ele diz que vão fluir rios de água viva. Esse será um dos resultados da sua vinda. E eu adoro pensar de que quando Jesus voltar, a justiça vai reinar sobre a terra. O seu reino vai ser um reino de justiça, e a sua justiça vai trazer a paz. E haverá disciplina, mas haverá paz e ordem, e não haverá mais guerra. E Jesus estará em controlo. E isso ainda não será o céu. Eu acredito que a nossa morada eterna será ainda mais maravilhosa. E isso será por um período de tempo, e depois vai terminar.
E nós aguardamos ansiosamente por uma altura em que veremos um novo céu e uma nova terra. E creio que nos ajuda em tempos de dificuldade ter esta visão global de que Deus está em controlo. E não importa aquilo que o homem está a fazer ou aquilo que está a acontecer, Deus, Ele permite que o pecado do homem traga consequências e problemas. Às vezes podem aparecer doenças como consequência do homem comer coisas que não é suposto ele comer. As alterações climáticas elas surgem através de uma sobreexploração industrial. As doenças sexualmente transmissíveis surgem quando há a prática de imoralidade sexual. Então, há uma ira de Deus que vem como resultado do pecado, como nós podemos ver ao longo dos séculos. E, ao chegar o fim dos tempos, esta iniquidade continua a aumentar, mas depois Deus intervém através do seu poder e termina esta época de graça na qual vivemos. Então, eu gostava de concluir dizendo que nós vivemos numa época de graça. Nós vivemos numa época em que o favor imerecido de Deus é demonstrado a todos os homens. Ele veio como um Salvador para todos nós. Nós temos de fazer o nosso melhor para partilhar aquilo que nós sabemos, o Deus que nós conhecemos, com o mundo. Porque Jesus ele é o centro das nossas vidas. Jesus é a nossa esperança. Jesus é aquele por quem nós vivemos e Jesus é quem nos sustém. E há aquele versículo em Apocalipse que nos diz que aquele que vencer irá herdar todas estas bênçãos que Deus tem para nós no futuro. Então que nós sejamos encorajados com esta palavra que Jesus tem para nós. E naquilo que toca a compreender o futuro, pode ser que algumas das coisas que eu disse não encaixem com a vossa forma de ver. Por exemplo, quando eu cresci, ensinaram-me que Jesus ele viria antes da tribulação, ou seja, os cristãos iriam escapar desse período. E isso é um ponto de vista compreensível, porém não me parece encaixar com aquilo que Jesus diz neste capítulo. Por exemplo, em Tessalonicenses, Paulo diz que isto não vai acontecer até vocês verem a desolação em Jerusalém, para que os Tessalonicenses não pensassem que já tinha acontecido. Em Tessalonicenses, Paulo descreve o arrebatamento em grande detalhe, e ele não diz que é um arrebatamento silencioso em que os cristãos desaparecem sem que ninguém se aperceba, mas ele torna claro que é acompanhado por o clamor de uma trombeta e pela voz de um arcanjo, tal como Jesus descreveu em Mateus. Portanto, por esses motivos, eu mudei a minha forma de ver e aceitei as palavras de Jesus. Outra coisa que eu gostava de dizer antes de concluir é que alguns cristãos, alguns dos meus melhores amigos cristãos, acreditam numa teologia de substituição. Eles acreditam que Deus pôs de parte os judeus porque eles rejeitaram Jesus e agora todas as promessas do Velho Testamento referem-se à Igreja. E novamente, eu acho que Deus tem planos para os dois. Se nós lermos Romanos 9, 10, 11 e 12, podemos ver que há um tempo para os gentios e que depois disso virá um tempo em que Deus irá cumprir as suas promessas para com os judeus. E o livro de Zacarias confirma isso. Portanto, esse é o meu entendimento das coisas que eu queria partilhar convosco enquanto ainda estou vivo, porque sendo verdade eu creio que é muito encorajador e irá fortalecer a nossa fé. Obrigado por ouvirem. Deus vos abençoe.